Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Menina, quase que esse episódio não sai porque eu de verdade não sabia o que falar sobre. Eu até perguntei no @mixed.podcast lá no Instagram. Se você não segue, siga! A gente precisa crescer o nosso número de seguidoras lá pra gente divulgar ainda mais este podcast, que só sobrevive por causa de vocês, tá bom? Só por causa de vocês. Mas enfim, aí eu tava falando lá, falei, gente, não é possível, chegou esse momento, sabe? Quero falar sobre tantas as coisas, mas no 47º episódio eu simplesmente faltou aí. Comentei que na última semana aqui com vocês que a minha vida tá um pouco mais tranquila, nada muito novo, e aí eu, caramba, quando eu tava surtada, os episódios rendiam. O que tá acontecendo? Mas numa rápida conversa com vocês e também com a Dani que mora comigo, a gente falou sobre muitas coisas e eu já tenho ideia pros próximos episódios também, mas eu sempre tô aceitando ideias pra gente conversar, pra trazer debates e tudo mais. Eu acho que é importantíssimo também se vocês tiverem mulheres, né, pra indicar, pra eu trazer como convidadas, porque confesso que tem alguns assuntos que eu não domino, que me dá medo de falar sobre sozinha e tal, que eu prefiro ter alguém que manje, então, enfim, dependendo do assunto que for, me avisa, manda lá, que eu vou adorar. Só queria dizer que faltam 6 semanas pra acabar o ano, tá bem? E 6 semanas de episódio de Mixed em 2023. Pois é, menina, só mais 6 episódios esse ano. É muito louco, né? Mas é muito louco também pensar que eu cheguei até o 47º sem uma folguinha. Talvez, já tô avisando aqui, que eu pegue uma folguinha de algumas semanas assim que fecharmos o ano, porque eu também acho que mereço, não é mesmo? E eu espero que você também esteja planejando as suas folguinhas. Já tenha pedido pro chefe, sei lá, dá seus pulos, mas vai descansar, pelo amor de Deus, que tá todo mundo precisando. Eu perguntei lá no Instagram como que tá a tua bateria social. Assim, como é que tá a tua bateria social hoje? 74% disse que acabou e 26% disse que tá bem. Tá tranquilo, tá de boa. Eu não sei como vocês ficam de boa, porque minha bateria social, ela dura muito pouco. Nas últimas semanas, eu visitei, me encontrei e vi várias pessoas diferentes. Amigas, amigos, pessoas que eu não vejo tanto, pessoas que eu tô começando a criar uma amizade agora. E demanda, né? Demanda, principalmente quando, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu vou falar mesmo porque essa minha amiga, ela não entende português. Eu fiz uma amiga, na verdade, ela me tatuou a última vez aqui em Berlim, eu adorei ela falou que tinha acabado de chegar em Berlim com um namorado, fazia uns 2 meses, que ela ainda não conhecia ninguém, não sei o que, e eu falei, vamos marcar de tomar um café. E realmente esse momento aconteceu. A gente se segue no Instagram, então a gente tá toda hora, respondendo stories uma da outra, conversando uma coisa aqui, outra ali e tal. E aí a gente foi tomar esse café. E menina, e meninos também, tudo bom? Cara, a menina da Moldova, eu juro, é a primeira pessoa que eu conheço de lá, então eu realmente não sabia nada sobre o país. E aí eu comentei isso com meu namorado, e ele falou, dá uma pesquisada antes, assim, sabe? Porque eu realmente tava preocupada de, como é que eu vou socializar com uma pessoa por mais tempo? Como é que, a gente tá construindo essa amizade? Eu não posso considerar ela minha amiga ainda, saca? A gente tá construindo isso, então como que eu vou levar assuntos? E eu confesso que eu fiquei preocupada e meio que, pensando nisso, assim, dias antes do nosso encontro, porque eu realmente tava com medo de que fosse um encontro chato pras duas partes, sabe? De, não ter conversa. Spoiler, deu tudo certo, a gente não parou de conversar por 1 minuto e foi super legal. Vamos marcar a próxima. Mas eu fiz a minha tarefinha, tá? Antes de ir, li sobre a Moldova, curiosidades da Moldova, o idioma que eles falam, comida que eles comem, enfim, dei uma minha pesquisada até pra eu saber como que eu poderia me mostrar interessada sobre a vida dela, sabe? Então, também não queria que parecesse uma entrevista de emprego, porque eu tenho um pouco de medo disso, quando a pessoa vem e já começa a perguntar 1000 coisas, eu fico, pera lá, sabe? Eu acho que é importante, a conversa ir acontecendo e ter meio que, as duas pessoas perguntando no mesmo nível. É muito engraçado isso, né? Eu não sei se vocês percebem isso, como vocês fazem amigos. E depois até uma coisa que eu vou ler aqui, porque eu fiz essa pergunta no Instagram. Porque, assim, as minhas primeiras amizades, quando eu paro pra pensar, foram, sei lá, meus irmãos. Só que
Meu irmão mais novo depois de mim, eu sou a caçula, ele tem 9 anos a mais que eu. A minha irmã tem uns 12, 13 anos a mais que eu. E o meu irmão mais velho tem 20 anos a mais que eu. Ele fez 50 esse ano, eu vou fazer 30. Então, tipo assim, éramos amigos, mas não é a mesma coisa, né? Eles são seus irmãos, então, enfim, é uma outra relação. Aí depois tinha as primas, que também não eram amigas, elas eram primas, então elas ficavam na caixinha de primas, por mais que por muito tempo minhas primas, uma delas, na verdade, um ou dois primos, assim, eram meio que as minhas amizades, principalmente durante as férias e tal, porque era quando a família tava junto. E aí também tinham boas amigas, que aí eram as vizinhas, né? Acho que a vizinha também é uma das primeiras amizades que a gente tem quando criança, não sei hoje em dia, tá? Mas isso na década de 90, começo dos anos 2000, quem tinha vizinha tinha tudo, né? Porque assim... Putz, podia estar morando num apartamento ou na casa, você ia conhecer as outras vizinhas do prédio, da rua, jogar um polícia-ladrão na rua, um taco, um esconde-esconde, pega-pega, e sei lá como que vocês chamam todas as brincadeiras de rua. Putz, era muito da hora. E essa era, tipo, era assim que a gente formava as nossas amizades, né? Conforme a gente ia crescendo, já tô muito velha pra brincar de Barbie. Aí meio que as brincadeiras e a forma como você se encontrava com essas outras pessoas, elas também iam mudando, porque as pessoas também iam crescendo e amadurecendo junto com você. Eu tinha duas vizinhas assim que eram muito próximas a mim, que hoje a gente mantém um pouco de contato e tal, mas uma tinha 2 anos a menos que outra, tinha 2 anos a mais que eu, elas eram irmãs, então eu meio que ficava no meio, eu me dava tanto bem com uma quanto com outra. Acabou que o momento que a mais velha, quando ela ficou mais, tipo, os 15, 16, eu ainda tinha os meus 13, 12, não sei, ela já não queria mais brincar comigo, e aí eu passei a brincar mais com a irmã mais nova, então eu meio que ficava naquele momento, assim, do meio, e fui muito amiga das duas, em momentos diferentes da minha vida, assim. E por muito tempo essas eram as minhas únicas amizades, além das amizades que eu fiz na escola, né? Então acho que os centros, assim, os núcleos que a gente faz amigos quando pequeno é através da família, dos seus vizinhos e da escola, vamos dizer os mais principais, assim, né? Eu tenho amigas que dizem que são amigas de pessoas há muito tempo porque os pais eram amigos antes. Eu nunca tive muito isso, assim. Meus pais, eles ficavam mais com a família, não tinham seus próprios casais de amigos, assim, e se tinham, eram filhos bem mais velhos, né, porque meu pai e minha mãe são bem mais velhos, então não tinha nenhum filho criança pra brincar comigo, pra ser meu amigo. Então, essas eram as formas que eu meio que criava as minhas amizades. E aí eu lembro que quando eu saí da escola particular, que era tipo assim, atravessava a rua da minha casa, eu ia pra escola e voltava, então não tinha muito contato com estranhos. Quando eu saí dessa escola e fui pra uma escola pública, foi uma época um pouco mais difícil pros meus pais, na época que eles se separaram e tal, meio que não deu pra continuar pagando a escola particular. Me colocaram na pública e tá tudo bem, tá tudo ótimo, eles foram maravilhosos e, sei lá, fizeram sempre tudo que eles podiam pra mim, assim, eles sempre colocavam a educação muito em primeiro lugar, então, sei lá, não era porque eu tava numa escola particular que eu era a patricinha, sabe, assim, da minha sala na escola particular, eu era a pessoa que menos tinha dinheiro, então, assim, eu vi as minhas amigas de escola particular fazendo todas as coisas de criança de escola particular, mas eu não me encaixava em nada do que elas faziam, assim, né? Eu só pegava o bonde andando, ia pra casa delas e me achava uma das patricinhas, sendo que, na verdade, não era, mas tudo bem. Então, quando eu saí daquilo ali, fui pra uma escola pública que era um pouco mais distante da minha casa, eu tinha que pegar um transporte público e encontrar com outras... Cara, isso era muito louco. Encontrar com outros alunos de outras escolas, tipo assim, no terminal do ônibus, no ponto, na frente das escolas. E essa interação acontecia, porque hoje em dia não deve, né, não existe, não deve existir mais muito isso, mas na época, tipo assim, ninguém tinha seu celular, então eu saía de casa, ficava incomunicável durante horas, voltava pra casa, tipo, mano, a minha mãe, não sei como ela ficava pensando, preocupada e tal, porque eu, se tivesse um filho, eu ia ficar pensando, tipo, por que não me avisou que não chegou na escola? E não sei o que, sabe? Sei lá. Enfim, talvez por isso também que eu não queria ser mãe, porque não sei se eu ia ser uma mãe muito legal, não. Eu acho que ia ficar overthinking demais, assim. Mas enfim, este não é a pauta. A gente pode fazer um episódio só sobre querer ou não ser mãe, que eu acho que rende bastante assunto. Mas tá, voltando, eu realmente comecei a fazer amizade com outras pessoas completamente
completamente diferente de mim, completamente diferente da minha bolha, pessoas de todas as raças, com todos os sotaques, que não eram só ali, tipo, sabe, que nasceu e cresceu na cidade, vieram de outros lugares também, tinham suas bagagens e que se vestiam de formas diferentes, tinham cabelo colorido. Gente, pra mim abriu assim a mente num grau quando eu tava, acho que na 6ª, 7ª série e fui vivenciar esse mundo real, assim, sabe? Que aí também, né, continuou as minhas amizades e tal, e aí depois com a internet, passou que eu fiz amizades tipo de MSN, amigas do Orkut. Eu tenho uma amiga até hoje que, meu Deus, a gente foi muito amiga, assim, hoje a gente se distanciou e tal, mas a gente já foi muito amiga de ser confidente, de ajudar quando a outra tava, sabe, passando por aperto e tal. E a gente se conheceu numa comunidade da Capricho no Orkut, assim, tipo, sabe, em um post de uma comunidade, a gente começou a conversar e nunca mais paramos e essa é a nossa amizade. Então a internet também facilitou demais isso, né? Tipo, a forma como a gente se relaciona e como a gente mantém uma amizade. Hoje em dia, quando eu paro pra pensar, sei lá, amigo mesmo, porque isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco mais claro na nossa cabeça, né? Pra mim, amizade é aquela coisa que, tipo, eu estou disposta a ajudar essa pessoa e eu sei que essa pessoa também está disposta a me ajudar. Se você parar aí e pensar assim, quem da sua lista de amigos você sabe que realmente tá fechado com você? Eu tipo assim, meu, pode ser que a pessoa não venha aqui pra Berlim pra me salvar de um negócio, porque enfim, né, eu também tenho senso, eu entendo que uma passagem e todas essas coisas são muito caras, mas que se eu precisar de alguma coisa, enfim, vai dar seus pulos, vai me ajudar, nem que seja tipo, com conselhos, ficando 4 horas numa videochamada, enfim, independente, eu sei que a pessoa vai estar ali por mim. Pensa aí quem faria isso por você. E aí foi meio assim que eu comecei a entender quem é meu amigo mesmo e quem não é. Porque antes eu falava, eu tenho uma amiga que mora não sei onde. Não, na verdade não é amiga, na verdade é uma conhecida. E não que, tipo, isso seja algo ruim, mas na minha cabeça faz muito mais sentido e também meio que separa e filtra, assim, as pessoas das quais eu realmente sei que posso perder meu tempo e minha energia, porque eu sei que é recíproco e se eu precisar, a pessoa também vai fazer isso por mim, sabe? Mas eu lembro que eu comecei toda essa brisa aqui falando da bateria social, né? E de eu estar construindo essa amizade com essa minha amiga de Moldova. E eu acho que eu já comentei sobre isso em outros episódios do podcast. E eu acho que talvez eu repita esse mesmo erro algumas vezes, mas quando eu vim pra Berlim, eu tinha muito essa necessidade de entender, assim, sei lá, eu quero fazer muitos amigos, eu quero uma rede de apoio, eu quero pessoas pra me ajudar, eu também quero ajudar. E eu acho que isso é lindo e você pode continuar ajudando e recebendo ajuda de pessoas, mas amigo mesmo são muito poucos. São muito poucos. E eu tava, tipo, conversando com a menina que mora comigo, a Dani, outro dia, assim, que ela é uma das poucas pessoas que eu posso dizer, somos amigas. Ela e mais umas 3 ou 4, sei lá, no máximo, assim, sabe? Que eu sei que tá ali por mim e que me pergunta se eu quero fazer alguma coisa, que me quer por perto, que, enfim, que demonstra algum tipo de interesse, assim. E aí a gente tava falando, caraca, né? No outro apartamento que a gente morava, antes desse aqui atualmente, a gente vivia fazendo social, vivia fazendo festinha, vivia fazendo coisa. E eu acho que era aquela fase da nossa vida que a gente realmente queria esse lado social, entender quem fazia sentido, quem não fazia. Esse ano, além de estarmos muito mais preguiçosas, a gente não fez mais nenhuma nova social e a gente parou pra ver que também ninguém nos convida pra porra nenhuma. Então, tipo assim, era uma coisa muito vindo só da gente, que é muito legal, foi muito divertido, mas não são amigos, sabe? De assim, putz, daquela galera, quem me convida pra dar rolê, quem me manda uma mensagem no WhatsApp sem que eu precise mandar e dizer, oi, tô aqui, vamos fazer alguma coisa, são pouquíssimas pessoas. E aí eu lembrei muito disso, porque ontem eu tava fazendo a minha lista de festinha, entre aspas, de aniversário, porque esse ano, né, esta gata que completa seus 30 anos, eu quero comemorar, enfim. E eu tava tipo, bom, grande parte das minhas amigas de verdade não estarão em Berlim, algumas vão estar no Brasil, outras vão estar no seu país e tal. E aí eu fiquei, tá ok, não vai ser muita gente não, mas quem for vai ser da hora e é isso. Porque eu tava pensando na galera que foi ano passado, em quem daquelas pessoas me chamou pra um rolê, tentou marcar uma coisinha. Mano, pouquíssimas.
pouquíssimas. E não é uma coisa de tipo assim, nossa, Michelle tá rancorosa. Claro que não. Eu continuo gostando dessas pessoas da mesma forma, sabe? Tipo assim, a gente tem aquela amizade, que não é uma amizade, mas é aquela coisa de tipo, conheço, sei quem é, sigo no Instagram, parece que eu sei da vida dela porque eu vejo o que ela faz, interajo, mas é isso, não passa disso. E aí, eu acho que separar isso, entender realmente quem são seus amigos e quem não são, é uma coisa muito libertadora. Porque aí eu penso, caraca, quem realmente eu quero convidar pra que, tipo, no dia do meu aniversário esteja comigo e eu sei que, sabe, é uma pessoa que participou do meu ano, que sabe as coisas que eu passei, que, enfim, vibrou por mim em alguns momentos, que se interessou e tal. Eu sei que a gente meio que, tipo, depois que fica adulto, é muito difícil manter muitas amizades também, né? Às vezes não é porque a gente não se importa com outra pessoa, porque tem várias pessoas que eu sinto um carinho, talvez eu até convide, porque é aquela coisa de quando a gente se fala, é muito legal, mas eu entendo que a pessoa também é tão atarefada quanto eu, assim, sabe? E rola essa reciprocidade na conversa, mesmo que não tenham havido muitos encontros e tal, mas é que é complicado mesmo, né? A gente falta tempo, parece, e não é porque falta tempo, é porque a gente não prioriza certas coisas. Então eu também entendo que eu vou ver mais como meus amigos pessoas que eu quis destinar o meu tempo e a minha energia pra fazer alguma coisa, né? Eu perguntei aqui pra vocês no Instagram como você mantém as suas relações. Ai, ai, ai. Vamos ver como vocês mantêm. Baixa manutenção. Só consigo vendo pessoalmente, de tempos em tempos. Não sei manter contato online. Amo amizades de baixa manutenção. É isso que eu tava falando, né? Porque, tipo assim, tem isso também. Eu sou uma péssima pessoa no WhatsApp. Putz, eu sou outra pessoa pessoalmente com as minhas amigas. Nossa, eu converso, eu pergunto, no WhatsApp. Eu tô tão no automático, sabe? As nossas relações de hoje em dia, por causa da internet, acabam se tornam tão automáticas para algumas coisas. De mandar um áudio e a pessoa, você sabe que a pessoa vai estar ouvindo no 2x. Aí você já quer mandar um áudio um pouco mais curto, porque você não quer ocupar o tempo dessa pessoa, né? Aí você já fica meio preocupada de, puta, tô mandando esse áudio gigantesco, essa pessoa talvez vai cagar pra mim, vai ouvir no 2x, vai pegar metade da mensagem, ou não, ou vai ouvir bonitinho, mas eu sei que minha amiga tem outras coisas pra fazer, então é realmente complicado. Ah, falando nesse negócio de áudio 2x, outro dia alguém compartilhou no Instagram que tava ouvindo o Mixed, e inclusive eu amo quando vocês compartilham, porque isso ajuda demais. Só que ela tava ouvindo no carro, e aí ela deixou o áudio, assim, tocando, e tava no 2x. A minha voz tava, tipo assim, muito rápida, meu Deus do céu, eu não sei o que eu tava... Sabe? Tava, tipo, muito rápida. E eu fiquei, mano, como é que isso não te bate uma ansiedade? Você ouve áudios nos 2x? Você ouve podcasts e vídeos no YouTube no 2x? Porque eu não sei se eu consigo. Eu prefiro não ver ou não ouvir do que ouvir no 2x. Mas eu não tô reclamando do seu streaming, tá? Pode ouvir no 2x, no 4x, como você quiser. Como ficar melhor pra você, anjas. Agora, eu não consigo. Mandando mensagem a cada 2 semanas, mais ou menos, pra checar se as amigas estão bem. Às vezes, ligando durante o dia pra desabafar com uma amiga próxima, que também precisa. Ou dando likes e respondendo stories dos amigos não tão próximos assim. Eu acho que resumiu bastante a maioria das relações hoje em dia. Mas eu acho que, tipo assim... Isso tudo é muito legal quando acontece dos dois lados, sabe? Sabe assim, quando você é a única pessoa que dá like, compartilha, ou comenta, ou dá um oi, ou manda uma mensagem pra checar e tal, mas você é a única pessoa que faz isso? Tipo, do outro lado nunca vem? E aí a outra pessoa fala, nossa, mas eu perguntei também como você tá. Claro, depois de eu ter vindo aqui pela 20ª vez e ter perguntado como você tá. Sabe assim? Será que eu sou tão dramática? Porque de verdade, pra mim isso me incomoda. Tipo, se você é minha amiga e você tá ouvindo esse podcast e faz umas 5 vezes que eu fui a única pessoa que te mandou mensagem pra perguntar como você tá, ou ao contrário, precisamos conversar. Porque é muito difícil isso. Tipo, eu tento muito observar se eu não sou essa pessoa pras outras pessoas, sabe? Mas eu acho que, como o meu ciclo é tão pequeno,
isso não acontece muito, assim. Mas eu tento sempre me manter de alguma forma presente. Ainda mais porque tem um lance que pra mim é muito específico, assim. Como as redes sociais, e eu falei sobre isso na semana passada, né? Eu não sei como interagir na rede social sendo uma rede pessoal, assim. Nem o meu close friends, tipo, close friends verdinho dos stories mesmo, eu uso pros meus close friends. Porque, sei lá, eu acho que não tem necessidade, assim, sabe? Eu não uso pra nada. E ainda tenho medo de postar uma coisa no close friends no lugar geral lá e aí ferrar o negócio todo. E, enfim. Então, a sensação que eu tenho é que os meus amigos também, tipo, talvez eu esteja passando pano pra eles e aceitando migalhas como uma própria pomba, talvez, mas a minha leitura, às vezes, sobre a não interação dos meus amigos, sem contar amigos que também criam conteúdo, porque conhecidos, colegas, amigos que também criam conteúdo, sabem quanto é importante essa interação, então eu interajo, a pessoa interage e tá ótimo, mas amigos assim, tipo, sei lá, vizinha, amiga da escola, pessoas que eu gostaria de manter ainda, e eu não tô falando de todo mundo, pelo amor de Deus, vai ter amiga minha ouvindo e vai falar, porra, mas eu interajo com você, não tô falando de você, tá bom, meu amor? É de tipo assim, sei lá, uma pessoa ou outra que passa na minha cabeça. E até amigas que um dia já foram mais próximas e hoje não são mais. Eu entendo que elas pensam assim, mas eu não vou interagir porque, sei lá, esse é o trabalho da Michelle, sabe? Tipo, você só mais uma no meio de todo mundo. Eu já ouvi isso de um dos meus irmãos, tá? Que tipo assim, eu nem sabia mais se, tipo, era legal continuar te acompanhando porque é muito mais sobre o seu conteúdo, etc, outras coisas, do que a sua vida mesmo. Então, daí eu, cortei essa fala e falei, bom, se quer saber da minha vida, pode vir me perguntar. Você tem o meu WhatsApp, somos irmãos ainda, no final das contas. Shade. Mas é verdade, eu acho que, tipo, passo pano, mas não passando, porque, de verdade, eu acho que mais do que nunca, hoje a gente sabe que não dá pra acreditar em tudo que vem na internet, né? E mesmo que você não use seu Instagram pra criar conteúdo, você provavelmente posta só o lado mais legal, e aí você tem essa falsa sensação de que seus amigos estão sempre bem, porque você sempre vê os stories dele e só fala com eles ou interage com elas através dos stories, mas não tira um tempinho pra ir lá perguntar realmente, assim, no WhatsApp, na DM, como é que tá mesmo, né? E como é que tá essa gata quando não está online? Pra, tipo, demonstrar esse apreço, essa preocupação e tudo mais. Então, sei lá, comecei passando pano, mas já vi que também não é esse o caminho, não. Porque as pessoas podem vir me perguntar sim. E acho que hoje em dia todo mundo tá mais do que sabido de que a gente posta realmente o que a gente quer e que é muito difícil a gente postar o lado tão ruim assim. Eu falo sobre o lado ruim e tal, mas muito mais aqui no podcast, porque é onde eu me sinto mais confortável. Porque eu também não gosto de ser aquela pessoa que só reclama, né? Afinal de contas, todo mundo tem os seus BOs, os seus problemas, e enfim. Mas é uma linha muito tênue mesmo, essas relações mais automáticas que a internet acabou criando e fazendo com que a gente participasse, meio que tornando as relações normais, né? Tipo assim, esse é o novo normal de se fazer uma amizade. É muito provavelmente fazer uma amizade através da internet. Ou não, mas manter essa amizade através da internet. Muitas vezes a gente vê muito poucos nossos amigos e tem essa linha tênue, né? Entre que bom que a internet existe pra aproximar as pessoas. Eu imagino, tipo assim, em épocas em que as pessoas, sei lá, faziam intercâmbio, moravam em outro país. O meu irmão mais velho mesmo, ele morou nos Estados Unidos em 2009, 2010, 2011. Inclusive, tava em Nova York quando as torres caíram e tal, foi um caos, a gente ficou super preocupado e só tinha telefone e as linhas super conturbadas, não dava pra ligar, ligava, cada vez que ligava era tipo um auê, assim, todo mundo se reunia pra conversar e tal, sabe, ali no telefone mesmo, você não via poucas fotos que recebia por e-mail de vez em nunca, então era uma outra vibe. Então nesse ponto a internet é muito legal em conectar, aproximar e fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais próximas. Eu e minha mãe, a gente conversa por vídeo toda semana, eu e algumas amigas, meus amigos. Isso acontece de tempos em tempos, mas é uma coisa que ela precisa ser nutrida. Ela é uma coisa que, tipo, pra não cair na superficialidade, de não deixar superficial, a gente precisa aproveitar esse lance da internet, essa proximidade, mas também fazer o negócio de um jeito direito, né? Tipo assim, ai amigo, que dia da semana fica bom pra você pra gente se ligar e conversar por meia horinha no vídeo, sabe? Que é aquela coisa de tete a tete, ao vivo, você conversa com a pessoa, vê a expressão dela. É tão gostoso, eu me sinto bem leve, assim, depois de falar com os meus amigos do Brasil, principalmente essa galera que tá mais longe, assim, de mim, né? Eu amo.
Vamos continuar lendo aqui as respostas, que hoje eu tô indo longe. Eu só mantenho apenas as que eu desejo ficar, não corro mais atrás dos que me deixam de lado. Tá certíssima, é isso mesmo. Eu mudei de país e tenho feito muitas amizades, então tenho que me forçar a ligar por FaceTime. Entendo. Mas é normal você fazer muitas amizades no começo. Não é normal, porque tem muita gente que mesmo quando se muda não faz muitas amizades. Mas se você tá fazendo muitas amizades, é normal que depois você dê uma filtrada nessas amizades também. Porque, gente, manter muitos amigos é demandante, assim, demanda muita coisa. É energia, é tempo, é dinheiro, porque daí você vai ver sai pra tomar café com um, depois sai pra tomar um café com o outro, aí marca um rolê, não sei, na casa de um. Na minha vida, eu nunca tive amigos, de um grupo só, então não era aquela coisa de ver todos de uma vez. Até porque eu também gosto de momentos de qualidade com uma amiga só. Não é aquela coisa de, eu detesto, tá? Aquela coisa de, eu, fulana e ciclana somos amigas, a gente se conhece nós três, mas se eu e fulana quisermos sair pra tomar um café, ciclana fica chateada. Eu acho isso um saco. Porque eu também quero ter meu momento de qualidade, meu tempinho de qualidade com a fulana. E depois com a ciclana. E depois nós três juntas. Mas assim, sei lá, eu acho que é importante. As pessoas são indivíduos, você não tá grudado em ninguém. Pode ser muito legal fazer rolê em grupo, mas eu gosto muito dessa individualidade também, sabe? Às vezes eu tô mais confortável em contar pra fulana sobre uma coisa e não pra ciclana. E isso não quer dizer que eu sou menos amiga da ciclana. Enfim, vocês me entenderam. Então, realmente, os meus amigos são todos bem diferentes. Eles só se encontram no meu aniversário, basicamente, todos juntos, assim. Então, é tempo, é dinheiro, é energia que a gente tem que dar aquela filtrada mesmo. É preciso. Então, não dá pra ficar correndo atrás da pessoa que tá nem aí pra você, que não responde mensagem, que não vem perguntar se você tá bem, do nada. Sou péssima em manter amizades ou relações que exigem muita manutenção. Eu entendo isso, principalmente por esse lance do tempo. Eu acho que não precisa ter uma manutenção. Não é como se, eu também mandasse uma mensagem todos os dias pras pessoas, sabe? Não. Mas, de vez em quando, eu mando. E aí, de vez em quando, eu espero que a pessoa também me mande. Não seja só eu a cada 2 semanas mandando uma mensagem, sabe? Pode ser eu essa semana, daqui a 2 semanas a outra pessoa, daqui a 2 semanas eu e daqui... Sabe? Não precisa... É mais sobre isso, assim. Quando eu falo nessa reciprocidade, é mais sobre, mesmo que tenha baixa manutenção, que aconteça dos dois lados. E não só do seu lado tentando, ei, a gente é amiga ainda, tá? Ei, eu tô aqui, tá? Ei, tá tudo bem? Ei, você quer conversar? Sei lá. Uma mensagem, encontro combinados umas 3 vezes até que finalmente sai. O famoso, vamos marcar e nunca marca. Sempre fui aquela pessoa que tinha muitos amigos. Uns eram de rolê, outros da escola. Nossa, essa mandou um texto, vamos lá. Vamos lá, gatíssima, que eu gosto de ler textos também. Outros da facu, outros do bairro, coisa de fazer festa aqui em casa e dar mais de 60 pessoas. Sim, mas com o tempo e maturidade esse número foi diminuindo. Eu nunca dei muita bola pra quantidade, nem se eles estavam ali só pra me usar no momento. Sempre fui muito sincera com as minhas amizades e sempre fiz tudo que tinha vontade pra eles no momento. Porém, com o passar do tempo fui vendo quem era de verdade e quem era passageiro. Foi algo muito natural. Acho que hoje vejo minhas amizades como algo que nós temos que manter. Não só eu, nem só a outra pessoa, mas como se fosse um casamento mesmo, com carinho, amor e cuidado recíproco. Graças a Deus o número diminuiu e a qualidade dessas relações aumentaram, que é o que importa no final, estar bem com o outro e fazer sentido continuar com esse vínculo. Bom, ela resumiu exatamente tudo que eu queria falar e tentei falar e talvez não tivesse me fazendo entender, é exatamente isso. Não precisa ter muitos, mas é importante que seja dos dois lados, né? É importante que qualquer relação tenha reciprocidade, assim, para que seja saudável, leve, te passe confiança, segurança e tal. Tento dar atenção e cuidado da forma que consigo, sem me cobrar e sem cobrar da pessoa. Esse lance de sem se cobrar também é muito importante, porque não adianta a gente só se doar, tentar estar ali pelo outro e também não preservar nosso tempo, nossa energia e o que a gente realmente sente, né? Porque aí que entra esse lance da bateria social, porque aí eu entendo que nas últimas semanas eu foquei muito e destinei muito do meu tempo às minhas amizades. Até porque eu fiquei um longo período viajando e foi uma viagem atrás da outra e me recuperando das pequenas cirurgias e, enfim, muita coisa acontecendo. Então eu tirei aí umas 2 últimas semanas pra realmente, sei lá, eu acho que eu saí com... Uma semana eu saí umas 3 vezes pra tomar café ou jantar com pessoas diferentes. Na outra semana mais umas 2, 3 vezes. Então eu realmente tava ali, me esforçando, sabe? Não de um jeito ruim, mas eu tava... Não,
Michele, vamos dedicar esse tempo às suas amizades. Vamos nutrir isso daqui que tá precisando. E foi ótimo, mas agora eu dou aquela afastadinha, dou o meu tempo, eu sinto que, tipo, deu uma recarregada na nossa amizade, mas ao mesmo tempo descarregou a minha bateria social. E é agora que eu sinto que eu preciso ficar um pouco mais na minha, um pouco mais introspectiva, um pouco mais de boa, aproveitando o momento, os dias, o tempo, talvez um pouco mais comigo mesma. É claro que eu continuo falando com algumas amigas e é claro que, por exemplo, hoje à noite, após gravar esse episódio, eu vou ver uma das minhas amigas, que inclusive é uma das minhas grandes amigas aqui de Berlim e que vai viajar por um tempo. Então, assim, não é como se, tipo, ou eu vejo todos os meus amigos ou eu não vejo ninguém. Não, mas é uma coisa que ela vai sendo um pouco mais espaçada, assim, quando acontece que minha bateria social fica muito mais lá embaixo. E também eu entendo que tem pessoas que demandam mais da nossa bateria social do que outras. Tem amigas que eu fico do lado em silêncio e tá tudo bem pros dois lados, sabe? Agora tem, por exemplo, essa menina da Moldova que eu tô conhecendo, que a gente tá criando essa amizade, criando realmente esse vínculo, que ainda é estranho ter momentos de silêncio, porque a gente não tem essa intimidade, entendeu? Então é um rolê, é um encontro, é uma conversa que demanda mais de mim, até porque é em outro idioma, né? Então, pelo amor de Deus, já tenho que ficar falando inglês e me expressando e etc. Isso é exaustivo e quem mora no exterior vai entender. Você falar com uma amiga brasileira que entende seus corres, que entende das mesmas coisas, das mesmas saudades, sabe? Tipo, é outra vibe. Eu não tô falando que é melhor ou pior. Não, são amizades diferentes. Ao mesmo tempo, também trocar muito com as minhas amigas italianas. Por exemplo, tem uma amiga italiana que é muito amiga minha e que a gente tem momentos ótimos e papos ótimos, mas tudo que eu conto pra ela sobre mim, sobre o Brasil, sobre a minha cultura, é tudo novidade e acaba que eu amo contar porque ela tem esse olhar de caramba, que legal, e interesse, assim como é do lado dela também. Mas não é aquela coisa de eu contar alguma coisa e ela entender exatamente o que eu tô falando. Até porque o inglês, pra nós duas, é o idioma que nos conecta. Porque eu não sei italiano e ela não sabe português. Então ela tem que traduzir do italiano pro inglês e eu do português pro inglês, pra daí a gente tentar se fazer entender. E aí quando eu recebo dela, imagina, a gata traduziu na cabeça dela do italiano pro inglês. Michelle ouviu em inglês e traduziu automaticamente pro português. Quanto da nossa conversa, do que ela queria falar, da entonação, das palavras, do vocabulário, quanto não se perde nessas traduções milhares que acontecem. E mesmo assim a gente, entende que a nossa amizade é muito importante uma pra outra, sabe? Então, é muito lindo, né? Essas diferentes amizades. É muito doido. E é por isso que também algumas gastam mais da sua energia e da sua bateria e outras menos. Sustento poucas, especialmente as que não existe a cobrança de estar sempre presente. Eu acho que sempre presente não é mais um lance que precisa ocorrer hoje em dia. Mas eu acho que, mesmo não estando presente, tem formas de você demonstrar de verdade que você tá preocupada com outra pessoa, sabe? Que você, se importa e tal. Moro fora também, então 100% das minhas amizades são virtuais. Busco manter uma interação com quem interage também. É isso, a gente tá na mesma página. Quase 2 meses morando fora e ainda tentando entender como lidar com as relações de cá e lá. Menina, pois é. Eu acho que não precisa excluir uma pra ter outra, sabe? Eu acho que dá pra criar um balanço, mas é um balanço que ele leva tempo pra acontecer. Quando, os primeiros 3 meses meus aqui em Berlim, coitados meus amigos, sabe? Eu nem lembro como que foi isso, porque eu tava muito vivendo aqui, eu tava muito aproveitando aqui, muito fazendo as amizades aqui, contava uma coisa ou outra pra eles no Brasil, mas assim, sabe? Não entendiam a minha euforia, as coisas que eu tava vivendo, porque eles não estão aqui. Então, é complicado mesmo, mas meio que quando essa coisa de tudo ser novidade e tal passa e você começa a entender aqui fora quem são seus amigos de verdade, você vai meio que se reconectando ou entendendo também quem são os amigos do Brasil, até porque vai ter muita gente do Brasil que era seu amigo enquanto você tava lá e passa a não ser mais, porque eu vi que depois de 1 ano morando em Berlim, ano passado em setembro, faz 1 ano já que eu fui pro Brasil visitar minha mãe e tal, quando eu fui pra lá, eu encontrei 5 pessoas que destinaram um tempo delas pra me ver enquanto eu tava lá, sabe? E aí essas são as pessoas que eu entendo que
putz, são os meus amigos mesmo. São essas pessoas que estão no Brasil e que se importam comigo aqui, que conseguem manter essa relação comigo aqui, e, enfim. Então, isso é muito normal de acontecer. Muitas das vezes não consigo ver com frequência os meus amigos, contudo, sempre mando mensagem, busco saber se está bem e mostro interesse. Claro que eu também tento encontrá-los, sempre que possível, pra gente fofocar e fazer algo diferente. Eu acho que é isso, acho que ser adulto, ter amigos é isso, né? Whats e cafezinho quando dá. Ai, a parte do cafezinho é minha preferida, Gosto de marcar pra comer alguma coisa e conversar, é isso. O cafezinho e a comida, maravilhoso. A minha forma de manter as minhas relações é mandando reels. Sim, tem aquela amizade que se sobrevive só em mandar e receber reels. Eu tenho umas amigas do Brasil que é tipo só isso. Lembrei de você, manda um reels e a pessoa manda de volta. E não precisa nem falar nada. Mas, tipo assim, essa troca de reels é uma amizade sincera, eu posso dizer. Sou amiga que não fala todo dia, mas quando reencontra, a vibe é a mesma. Ah, eu gosto disso também. Isso também é gostoso. E como tu faz amizade depois de adulta? Ou não faz? Essa foi minha outra pergunta. Muito em relação porque eu tava brisando muito, né? Com esse lance dessa minha nova amiga e tal, que eu encontrei essa semana. Não sei fazer amizade intencionalmente. Faço pouquíssimas amizades novas e quando acontece é muito orgânico. Eu sou igualzinha. Sou muito igualzinha. Até porque eu sou muito desconfiada. Tipo assim, eu posso até conhecer pessoas, mas pra que eu considere essa pessoa minha amiga ou tipo, sabe? Sei lá. Pra que eu deixe ela ultrapassar algumas barreiras que eu mesma coloco, demora bastante. Geralmente no trabalho ou fazendo algum curso. Hoje posso dizer que tenho facilidade em fazer amizades, porém são mais superficiais. O que vocês acham disso? Tá tudo bem você ter amizades superficiais? Tá tudo bem. Desde que você saiba que elas são e que as pessoas que também estão nessa amizade saibam disso. É meio que como qualquer outra relação, sabe? Tipo, quando você tá ficando com alguém e você não quer nada muito sério, mas você deixa claro pra pessoa, então a pessoa sabe que você não quer nada sério, e aí ela também tá na mesma vibe. Agora, às vezes, tipo assim, se alguém é muito leal a você, a sua amizade, te considera, e enfim, e você não dá na mesma moeda, também é uma relação um pouco chata, né? De se manter, de você ser essa pessoa que, tipo, não deixou as coisas claras. Então, tipo, se é uma amizade assim, sei lá, um coleguismo de sair, de só dar rolê e tal, e as duas pessoas entendem e estão nessa mesma vibe, eu acho que não tem problema nenhum também. Ainda não aprendi isso. Na maioria, alguém puxa papo ou é amigo de amigo. Amigo de amigo também é uma coisa que funciona pra fazer amizades, né? Mas nem sempre, porque às vezes seu amigo é legal, mas os amigos dele não. Porque seu amigo tem várias camadas, né? A gente acaba sendo várias coisas, dependendo com quem a gente tá, né? Assim, sei lá. Eu percebo isso muito quando, tipo, eu converso com meu pai ou com a minha mãe. Como eu sou, tipo, filha dos dois, mas completamente diferente um com o outro. Pela proximidade que a gente tem, pela abertura que eu entendo que cada um me dá, enfim. E isso acontece muito também com as amizades, né? E essa coisa de amigo e tudo mais. No trabalho, na grande maioria. Eu acho que depois de adulto é no trabalho, né? Eu tenho uma coisa de que eu já tive alguns trabalhos antes de criar conteúdo e, inclusive, hoje em dia o meu trabalho em si é a forma que eu tenho menos amigos. Tipo, eu não consigo criar conexões fortes através do meu trabalho, tipo assim, com pessoas que trabalham junto comigo e tal. É muito difícil, não sei se isso até poderia ser uma boa pauta de terapia, mas eu sempre quando trabalho, que nem eu fiz um estágio esse ano aqui e tal, tem pessoas muito queridas, mas que eu coloco muito no lugar de tipo, é meu colega de trabalho, sabe? Às vezes isso vem mais de mim do que a pessoa realmente deseja, assim, dessa relação. Às vezes a pessoa até gostaria de ser meu amigo pessoal, minha amiga pessoal, mas eu coloco muito ela nessa coisa de, não, a gente, né, colega de trabalho, vamos manter aqui o profissionalismo, etc, etc. Até porque eu não quero ser essa pessoa que, tipo, tá fora do trabalho falando do trabalho. Provavelmente isso acontece com muita gente, mas eu acho um saco. Eu já tento criar esses boundaries, esses limites, né, de, tipo, quem é a Michelle quando tá trabalhando, quem é a Michelle quando não está trabalhando, entender isso, que pra mim, sei lá, quando eu tava no estágio, mil maravilhas, da hora e tal. Quando eu não tava no estágio, eu não queria falar sobre trabalho, eu não queria, sabe, assim? Então, sei lá, pra mim é muito difícil isso.
Não faço amizade, gosto de ficar sozinha. Faço amizade no Bumble ou no Tinder. Olha só, essa é nova. Atividades em grupo, cursos, trabalho ou no máximo um barzinho, mas sempre superficial. Faculdade, trabalho, fora isso quase não faço. Puro acaso da vida em lugares que eu frequento. Se não for assim, não faço. As que eu fiz foi no trabalho. Mantenho mais os amigos do ensino médio e da faculdade. E você, mantém mais amigos do ensino médio e faculdade? Ou seus amigos atuais, seus amigos de hoje, são amigos que você fez depois de adulto? O meu é um mixed um pouco. Um mixed. E não foi proposital, eu juro. O meu é um mix, assim. Eu tenho amigas da faculdade. Não, na verdade, a maioria do ensino médio e faculdade. E depois de adulta, eu acho que só os que eu fiz em Berlim. Mas porque também, né, a situação e tal, tudo isso me colocou nessa situação. Mas eu acho que a vida, ela sempre vai nos dar oportunidades pra gente conhecer novas pessoas. Basta a gente estar aberta pra conhecer e ter o discernimento e ter essa coisa de, tipo, entender a gente primeiro pra saber que tipo de relação a gente quer ter, sabe? Que tipo de relação de amizade a gente quer ter com outra pessoa. Às vezes esteja procurando ou não, mas como todas as outras relações da nossa vida, entender que tipo de amiga você é e que tipo de amiga você gostaria de ter ao seu lado é muito importante para que você não se frustre, para que o que a pessoa te dá da amizade dela seja o que você tá buscando, sabe? Pra não ficar aquela coisa de a pessoa achar que você, tipo, não tá se esforçando tanto, quando na verdade, putz, o que você mais tá fazendo, ao seu ver, é se esforçar. Então, o combinado não sai caro, né? O famoso combinado não sai caro. Nossa, brisei mais do que eu gostaria nesse assunto, mas eu acho que é um assunto legal, principalmente depois de adulto, pra gente tentar pensar em relação a que tipo de amiga você é e que tipo de amiga você quer ter por perto, sabe? Assim como muita gente falou, não, tudo bem pra mim ter relações superficiais, eu só quero ir pra balada e ter alguém pra descontrair, ou não, eu preciso de ter uma pessoa realmente que eu consiga contar, que consiga me pedir conselhos e que eu, sei lá, seja meio confidente e tal. É bom a gente pensar e até talvez escrever sobre isso para que a gente também dê a importância que essas relações merecem na nossa vida, né? Para além das românticas e para além das relações familiares. Os amigos são a família que a gente acaba escolhendo, as pessoas que a gente quer que estejam por perto e as pessoas que a gente tá ali para dar ajuda e também espera ajuda quando precisar, não é? Então Vamos pro Me Ajuda falando nisso? Mi, boa tarde, adoro o seu podcast, são sempre momentos de muitas reflexões. Obrigada por compartilhar os seus pensamentos com a gente. Muito obrigada a você por ouvir, eu fico muito feliz que tem gente que gosta e ouve os meus surtos de todas as semanas aqui. Desculpa o textão, eu tô te mandando, pois você parece ser super sensata. Ela mandou o hehe, tá? Tenho um amigo há quase 6 anos. Nos conhecemos na época da faculdade e sempre tivemos muito cuidado um com o outro. Ambos namorávamos outras pessoas. Terminei meu relacionamento, ele também terminou o dele. Rolou um flerte, mas só isso. Na época, eu tive muito medo de estragar a amizade. Ele começou a namorar com uma outra menina e seguia a minha vida de solteira. Hehehe. A gente já sabe que tu passou o rodo em todo mundo, né? E tá certíssima. Recentemente, fomos passar o final de semana na praia com o nosso grupo de amigos. Estranhamos a namorada dele não ter ido e lá ele nos contou que haviam terminado de um jeito bem complicado, depois de muitas brigas. Acabou que ficamos em uma das noites. Fiquei quieta, sem forçar ficar de casal, pois sabia que o término era muito recente. E aí a gente ficou de novo. Depois, ele veio conversar sobre o que eu achava do término e dei meu conselho de amiga que achava melhor terminar mesmo por conta das brigas e do tamanho delas. Não tocamos no assunto de termos ficado. Depois de quase um mês, nos reunimos com esse mesmo grupo de amigos e não ficamos. Mas ficamos abraçados e fazendo carinho. Ele sempre muito cuidadoso comigo. Exemplo, eu queria comer tal coisa e não tinha e ele disse que ia comprar. E coisas assim. Ele tá te mimando porque ele quer alguma coisa a mais, tá bom? É isso. Fui pra minha casa bem tarde e quando cheguei, ele me disse que eu devia ter dormido lá e perguntou se eu queria voltar. Fiquei com ódio. Falei pra ele que não ia sair da minha casa de madrugada atrás de ninguém e que ele deveria ter falado enquanto eu estava lá. Ele se desculpou, disse que não queria que eu me sentisse mal ou pensasse que ele pensava algo ruim de mim. Nos resolvemos. No dia seguinte, ele perguntou se eu queria almoçar lá, mas acabou não rolando. Eu tenho um histórico de relacionamento
relacionamento abusivo e de ter sido trocada e me relacionar com os machos muito nada a ver. E tenho muitos receios, então feliz ou infelizmente estou sempre em alerta. Minha questão é a seguinte, será que ele tá me usando de válvula de escape? Tenho medo de estar sendo usada e acabar me metendo em uma cilada. Ao mesmo tempo, tenho receio de ele achar que não estou nem aí porque não converso, não puxo papo, só sou recíproca. E se eu me envolvo... Pera lá, tá? A senhora não é recíproca, tá? Porque se ele puxa papo e você não puxa papo, isso não tem reciprocidade. Se você só responde ao que ele pergunta, você não tá sendo recíproca, você só tá sendo... Você só tá respondendo, entendeu? Você não tá demonstrando nada além do que respostas, é isso. E se eu me envolvo com ele e ele volta o namoro? E se estragarmos a amizade, o que poderia mudar a dinâmica do nosso grupo de amigos? Converso ou levo numa boa pra ver onde vai dar? Estou sendo precipitada? O que você faria? Eu me sentindo muito adolescente com essas questões. Queria ser bem resolvida sobre essas coisas de relacionamento. KKKK crying. Bom, vamos lá. Assim, gata, eu acho que... Putz, me ajuda perfeito, né? Logo de amigo e tal, mas, enfim. Eu acho que esse seu medo de, tipo, se ele voltar com a ex, ele poderia ser um medo real se fosse qualquer outro cara que você tivesse acabado de conhecer e tivesse acabado de terminar. Não é só porque ele é seu amigo, né? Então, isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Talvez respeitar esse tempo dele, de ter terminado, entender realmente se ele, tipo... tá feliz, se ele realmente tá decidido nessa decisão de ter terminado, etc, ou não, né? Pode ser sim que ele só esteja carente e que, enfim, você foi a primeira pessoa que ele se relacionou logo depois de ter terminado e às vezes pode rolar um apego nisso ou não, enfim, é uma coisa que você só vai saber se perguntar, tipo, e aí, como que você tá? Você pensa em voltar com sua namorada? Você tá aberto para outro relacionamento? Eu acho que eu tô na sua, e aí, e tal. Agora, esse medo de estragar a amizade, eu acho que ele é bem válido, mas eu acho que é uma coisa que vocês dois têm que conversar de, tipo assim, a gente tá dando, né, tá tomando esse risco aqui, e se não der certo, o que a gente faz? Sabe, qual que é porque vocês já são amigos há muito tempo, vocês já têm uma intimidade muito além do que alguém que, sei lá, que dá um match no Tinder e começa a se relacionar hoje, entende? Mas ao mesmo tempo também, eu não entendi por que vocês ficam tanto tempo sem se ver, sem se falar, e vocês parecem que só se veem quando tem outros amigos por perto, tipo, talvez ele não seja um amigo mesmo, talvez ele seja só uma pessoa que você vê no rolê, sei lá, e que, tipo, sempre rolou um crush, porque se você já começou o texto falando que se conheceu na faculdade, enquanto os dois estavam namorando e sempre se respeitaram, é porque, assim, no fundo, você tinha algum interessinho nele, aquele mini crush e tal, e agora finalmente você encontrou, né, essa possibilidade, ou vocês dois encontraram essa possibilidade de poderem ficar juntos e tal. Então, eu não sei quanto isso de fato é uma amizade, assim, ou o quanto disso é tipo, vocês se conhecem outras pessoas, tem vários amigos em comum e tal, porque pra mim soa um pouco estranho vocês só se verem quando os grupos de amigos estão juntos, e ele só ter falado do término, por exemplo, quando se encontraram, sabe? Também não sei há quanto tempo ele tinha terminado, né, se foi uma coisa que aconteceu no mesmo dia e ele já logo foi ver vocês e tal, não sei desses detalhes, mas não sei, eu acho que pra mim a amizade, ela meio que, sei lá, talvez ele falaria, seria um pouco mais aberto, talvez você precise perguntar pra ele algumas coisas e tudo mais, assim. Mas eu acho que o combinado não sai caro, sabe? É aquela coisa de, vamos tentar, vamos arriscar aqui, colocar em jogo o fato de que pode ser que não dê certo e a gente vai ter que continuar se aturando, afinal de contas temos amigos em comum e é muito legal o que a gente tem, ou não, vamos manter o que a gente tem, tá legal assim, a gente pode ficar de vez em quando, mas não quero nada sério. Não tem outro jeito a não ser vocês conversando? Tipo, não tem. Eu, no teu lugar, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelas minhas amizades, assim, e se eu entendesse realmente que é um amigo que eu, não quero estragar a amizade, eu acho que eu separaria mais as coisas, assim, sabe? Mas essa sou eu, né? Então, o conselho é de vocês conversarem e me trazerem a devolutiva. Manda um hashtag me ajudou ou não ajudou, ou só feedbacks, porque eu quero saber que rolê deu disso daí. Se já faz algumas semanas que você me mandou isso, então talvez vocês já tenham até conversado. Mantenha a gente atualizada, que as fofoqueiras estão tudo gritando. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixed-feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo, não esquece de seguir o Instagram do Mixed, apoiar o Mixed caso você goste muito deste projeto, lá no apoia.se/Mixed. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!